A chamada Revolução de 1930 foi um dos acontecimentos mais decisivos da história do Brasil republicano. Mais do que uma simples revolta, ela marcou o fim da República Velha e o início de um novo período político, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Desde o final do século XIX, o Brasil era governado por um sistema conhecido como República Oligárquica, dominado pelas elites agrárias, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. Esse sistema ficou conhecido como a política do café com leite, no qual o poder alternava entre essas duas regiões. No entanto, esse equilíbrio começou a ruir no final da década de 1920. Em 1929, o então presidente Washington Luiz rompeu esse acordo ao indicar outro paulista, Júlio Prestes, como seu sucessor. Essa decisão gerou forte insatisfação política, especialmente em Minas Gerais, que se sentiu excluída do poder. Ao mesmo tempo, o Brasil enfrentava uma grave crise econômica. A crise de 1929, iniciada com a quebra da Bolsa de Nova York, afetou diretamente a economia brasileira, fortemente dependente da exportação de café. Como consequência, o preço do café despencou, a economia entrou em crise e aumentou o descontentamento social. Além disso, setores urbanos, como a classe média e os militares ligados ao movimento tenentista, também demonstravam insatisfação com o sistema político vigente. Diante desse cenário, formou-se a Aliança Liberal, reunindo estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Essa aliança lançou a candidatura de Getúlio Vargas à presidência, tendo João Pessoa como vice. O objetivo era romper com o domínio das oligarquias e ampliar a participação política no país. As eleições ocorreram em março de 1930, e o vencedor oficial foi Júlio Prestes. No entanto, a oposição não aceitou o resultado, alegando fraude eleitoral, algo relativamente comum na época. A situação se agravou ainda mais com o assassinato de João Pessoa, em julho de 1930. Embora o crime tivesse motivações locais, ele foi utilizado politicamente como símbolo da crise nacional. O movimento armado teve início em 3 de outubro de 1930, com apoio de civis e militares. As forças revolucionárias avançaram em diversas regiões do país, especialmente no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e no Nordeste. O objetivo era derrubar o governo e impedir a posse de Júlio Prestes. Antes mesmo que os revolucionários chegassem à capital federal, ocorreu um fato decisivo. Em 24 de outubro de 1930, uma junta militar depôs o presidente Washington Luiz. Com isso, o governo foi derrubado, Júlio Prestes não assumiu a presidência e o poder foi transferido aos revolucionários. Poucos dias depois, em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assumiu o governo como chefe de um governo provisório. Esse momento marcou o início da chamada Era Vargas. A Revolução de 1930 trouxe mudanças profundas para o Brasil. Ela marcou o fim da República Velha, enfraqueceu o poder das oligarquias estaduais e promoveu uma maior centralização política nas mãos do governo federal. Vargas passou a nomear interventores para os estados, ampliando o controle do poder central sobre o país. Além disso, abriu caminho para transformações importantes, como a ampliação da atuação do Estado na economia, o avanço da industrialização e a criação de políticas voltadas ao trabalho. Apesar de ser chamada de revolução, esse movimento não foi necessariamente uma mobilização popular ampla. Ele resultou da união de diferentes grupos, como elites dissidentes, militares e setores urbanos, cada um com seus próprios interesses. Por isso, muitos historiadores interpretam a Revolução de 1930 como uma reorganização do poder político no Brasil, mais do que uma ruptura completa com o passado. Mesmo assim, seu impacto foi profundo. A Revolução de 1930 redefiniu os rumos do país, encerrando o modelo político da Primeira República e inaugurando uma nova fase, marcada por maior centralização do poder e pela construção de um Estado mais atuante na vida econômica e social brasileira.